Estamos sentados no Senhor para adorarmos, louvarmos e bendizermos ao seu nome. Agradeço a Deus como diretor por essa misericórdia. Aleluia! Ao nosso irmão Vinícius, que é o nosso conta presente, mas na presença da sua mãe, da igreja. Agradeço por mais uma confiança, né? E Deus continue sendo louvado. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Aleluia! Sei bem que a campanha está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde nós sabemos que bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Mas, com todo respeito, perguntei ao irmão Vinícius se poderia estar trazendo fora da campanha, fora do tema da campanha, mas tentarei entrar um pouco na campanha lá dessa mensagem, amém? Amém. Vou aumentar as pessoas do meu coração. Costumo sempre reverenciar a campanha, mas quando o Senhor coloca nos corações para mudar a palavra, é uma prova que é qual quem manda é Ele. Aleluia! A igreja conclui também? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Estarei lendo o versículo 18 e a igreja 19 em seguida, por gentileza, amém? Aleluia! Subtítulo diz: Jesus é expulso de Nazaré. 18 diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Perdão, 19 da igreja. E apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Podeis tomar a vossa cintura ficando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Né? Fico muito feliz, irmão, porque segunda-feira, assim a gente falar isso, não me exaltando, o Senhor confirmado o meu ministério em minha vida, através de uma irmã que só via de vista para lá e para cá. Ela disse: abre a tua boca, irmão, porque o dia que você falou para mim, quando eu te saudei com a paz do Senhor, você disse com a paz do Senhor, e você disse para mim só vitória. A irmã falou para mim que ela pensou, né? Eu não sabia o que você não sabia como estava sendo a minha vida, mas aquela palavra só vitória, no outro dia me trouxe uma vitória realmente, porque o Senhor abriu para mim uma porta de emprego. E Deus manda te falar, varão, que onde você for, deixa Deus te usar da forma que você é, porque muitas vidas precisam de ouvir as palavras que estão da sua boca. Não é para exaltar a mim, irmão, mas para exaltar o nome do Senhor. Isso é apenas expressando um pouco da minha alegria, pois não sou digno nem de estar vivo, respirando seu tipo de vida. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E também digo que estou passando por uma situação um pouco difícil. Até comentei com o nosso irmão Vinícius, que tem acompanhado no estado do Zap. Meu avô, até desde já falo isso de oração aos irmãos, né? Que agora se encontra na UTI, estava dando nova convulsão. Ele nunca tinha dado isso há anos. Aí alguns meses atrás, quase um mês atrás, ele começou a dar. E antes de ontem para ontem, de terça para quarta, ele deu isso em casa, levou ele para o hospital, para o UPA. Aí lá também ele deu 3 vezes convulsão. E na terceira vez, né, entubaram ele, sedaram ele e levaram para o UTI da Santa Casa. E aí ele está até agora, né, 2 dias desacordado, entubado, mas graças a Deus deu um sinal ali que a minha tia tocou nos pés dele e o peito dele tremeu um pouco. E graças a Deus a doutora disse que ele está mijando, perdão pela expressão, né, está urinando muito bem, ou seja, é um sinal que está havendo melhora, mesmo desacordado, mas está dando algum sinal. Então, que Deus permaneça sendo louvado, e peço oração aos irmãos, amém? Pelo meu avô, o nome dele é Antônio Vini, amém? Desde já, né, costume ter a introdução, mas tentar adiantar sem introdução hoje, que é para nos relatar essas sagradas escrituras, que é qual Jesus Cristo saindo de Cafarnaum, né, a Bíblia pode dizer, ele saindo da cidade de Cafarnaum, uma cidade dentro de uma região, dentro de Jerusalém, e ele vem até Nazaré. E ali a Bíblia pode dizer que a qual, nessa passagem de Lucas capítulo 4,
ele era louvado pelos seus feitos. E ali, pelo fato que a qual será pregado nessa noite, mesmo que a campanha está em Mateus 5, versículo 5, acerca da mansidão, mas essa passagem que a qual o Senhor colocar em nossos corações, nos faz a conclusão, nos traz a conclusão que a qual, além daqueles homens de Nazaré expulsarem Jesus, conforme o subtítulo, o motivo era pela palavra que Jesus tinha pregado. Era também, criamos nós, pela inveja que a qual Jesus Cristo, ele era louvado, ele era reconhecido, ele era adorado. E nem os seus irmãos se consentiram com isto, se incomodaram com isto. E ali, tais que a qual estavam naquela sinagoga, se incomodaram com isso também. Mas nós nunca podemos deixar de reconhecer que, independentemente de quem nós somos, da posição que é quando nós carregamos, do cargo que nós temos, das agendas que temos, eu não tenho agenda, mas Deus nos abençoe, né? Das agendas que muitos pregadores famosos têm, levitas que agora são convidados para louvar em diversas igrejas, mas independentemente de qualquer coisa, a honra, a glória, a adoração é somente direcionada, somente aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo engrandecimento. É somente Jesus que é digno de toda adoração. Ele é o Filho de Deus. E a palavra vai te dizer, peço que um varão venha fazer uma gentileza rapidamente. Pode ser o irmão que está aqui, por gentileza? Só uma suposição simples. Pegar a Bíblia ali e me dar aqui. Que é talvez relatar que um ministro traz Jesus, né, no púlpito, vamos dizer, ministrando, para ler a mensagem. A Bíblia vai te dizer que é com um ministro, como o varão aqui, ministro da palavra, pega o livro do profeta Isaías e dá à mão de Jesus. Obrigado. E Jesus pega a mão do ministro. E a Bíblia vai dizer que é qual ele abre o livro do profeta Isaías e de repentemente ele abre no livro em que é qual está escrito o seguinte, onde acabamos de ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro, o ministro já citou, te agradecerei mais também. Tinha dado ao ministro, o ministro foi e guardou o livro do profeta Isaías. Jesus abriu de repentemente no livro do profeta Isaías, onde estava escrito que o Espírito é sobre mim, que me enviou a pregoar o Evangelho, a curar os contritos do coração, e etc, etc, etc. De repentemente Jesus, né, entre aspas, né, talvez nem tinha preparado antes, talvez não sabia, mas não tinha preparado esse versículo que agora está localizado em livro do profeta Isaías, no livro de Isaías, no seu capítulo 61, que agora de repentemente Jesus não tinha preparado esse versículo, mas tudo tem um porquê e um para quê. Igual hoje, esta noite, nessa campanha sobre a mansidão, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Aleluia! Mas o Senhor colocaram no coração do Wesley Hugo, nesse Lucas capítulo 4, que a qual foi lido no versículo 18 e 19. De repentemente essa passagem não foi em vão. De repentemente nós não entendemos. O irmão sabe que tem uma campanha, mas como não é o meu costume, mas assim o irmão foi e abre uma passagem que não tem nada a ver com a campanha. Eu mesmo não entendi, a igreja não entendeu, mas o Senhor tem um propósito. Foi pregado sobre libertação. Há uma necessidade de haver uma pregação nesta noite sobre a libertação. Mas está sendo pregado sobre santidade, mas a campanha é outra. Mas a necessidade da palavra é sobre a santidade. Apenas exemplo, amém, irmão? Mas a palavra falou isso, eu não entendi nada. Eu não esperava aquela palavra, mas houve um propósito naquela pregação. Houve um propósito no culto daquele dia. Houve um propósito
um propósito. Nós muitas das vezes não entendemos, não conseguimos compreender, mas o Senhor conhece, o Senhor entende, o Senhor compreende, o Senhor está na direção de tudo. Aí depois nós vamos entender, calma aí, realmente eu necessitava de ouvir aquela palavra, realmente eu estava precisando de assistir, de ouvir aquela pregação. Agora eu entendi e reconheço que realmente eu precisava de ouvir aquele louvor, que aquele irmão louvou naquela noite, naquele culto maravilhoso. Oh Senhor, como o Senhor falou comigo naquela palavra, oh Senhor, como o Senhor falou comigo naquele louvor. Ou seja, em toda pregação, em todo louvor, em todo momento, Eclesiastes 3 há um propósito. Aleluia! Prossegue-se dizer que é como o ministro guardou o livro do profeta Isaías, que é como Jesus Cristo acabara de ler. E ele começa a dizer: pois bem, talvez vocês me dizem, o médico deve curar a si mesmo. Imagine, irmãos, algo anormal. Um médico está no trabalho para solucionar as doenças, enfermidades, dor, alguma dificuldade na vida do paciente. Ele está trabalhando para cuidar do paciente. Agora Jesus, como se estivesse lendo o pensamento daqueles que estavam na sinagoga, agora vocês talvez me dizem, me dão um provérbio: o médico deve curar a si mesmo. Imagine o médico estudando para se formar como médico, se formando, estudando e se formando na medicina. E agora vê uma necessidade do médico no seu local de trabalho, exercer o seu trabalho consigo mesmo, não tendo paciente nenhum. Já atendeu um paciente, atendeu outro paciente, mas de repente ele exerceu o seu trabalho, o seu ofício, aquilo que ele se formou naquela profissão de médico, para curar a si mesmo. Assim de fato estamos no dia de hoje. Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa diz: eu vou meter a lenha mesmo, vou pregar a verdade, dou o que doer, não estou nem aí, amém. Hoje eu vou dar lugar, a igreja que me segure. Aí começa, levantar o narizinho, amém, irmão, vai lá pregar a verdade, vai lá pregar a palavra do Senhor. Mas nunca se esqueça que essa palavra é espada de dois gumes, e ela corta para os dois lados. Aí você tem que se libertar. Eu vou falar, você tem que se libertar. Mas antes, pregador, você está dizendo: eu tenho que me libertar. Corta aqui para depois aí. Você tem que sair do adultério, amém. Mas pregador, ao invés de você apenas olhar para o teu irmão, às vezes não está sendo usado o poder, você está jogando indireta. Tem que sair do adultério. Sabe que é irmão? O irmão está no adultério, está na prostituição e está jogando indireta. Não tem coragem de falar na cara do irmão, vigia, irmão. Não tem coragem de dar conselho ao irmão pessoalmente, chamou o irmão no cantinho, aí usa o microfone. Vou falar a verdade, vou falar mesmo, tem que sair do adultério. Mas antes, pregador, de falar você tem que sair do adultério, nunca se esqueça que eu estou dizendo: eu tenho que sair do adultério, para depois falar: você tem que sair do adultério. Mas você tem que andar em santidade, amém. Você tem que andar em santidade. A igreja ouvinte tem que andar em santidade. Mas primeiro está contando aqui, eu estou dizendo: eu tenho que andar em santidade primeiro aqui, para depois cortar. Aí tem que andar na obediência, sair do pecado, amém. Mas antes estou dizendo: eu tenho que andar em obediência, e eu tenho que sair do pecado para depois espalhar a correção na igreja. Primeiro a palavra corta aqui, para depois espalhar aí. Isso aqui, irmão, isso daqui, até onde eu sei, o nome é microfone. Não é um objeto para dar indireta, para
fulano, para fulana não. Não tem coragem, repito, de chamar o irmão, vem cá, vamos conversar. Você está errado nessa área, tem que vigiar, irmão, eu te amo. Como prova do meu amor, tenho que te corrigir, não. Aí nem chega perto do irmão, só vai apontando o dedo, aí nem vai falando mal dele. Ah, o irmão vai pregar lá, e aproveita a oportunidade que vai pregar e usa o microfone para jogar em direta para a irmã fulana, para o irmão cicrano. Isso aqui, irmão, não é objeto para jogar em direta, não. Mas isso daqui é para pregar a palavra do Senhor. É para pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus. É para pregar a palavra. Isso daqui não é espada para furar o teu irmão, não. Isso daqui não é uma faca para você ferir o teu próximo, não. Isso daqui não é um objeto para você expulsar as almas da igreja, não. Mas é para pregar a palavra, e pregar a palavra com amor. É para ser verdadeiramente usado pelo Espírito Santo de Deus, e não está no emocionalismo da carne, não. É para ser usado como o profeta Isaías disse, Jesus repetiu, que agora o Espírito está sobre mim, para libertar os cativos, para curar os contritos do coração, para trazer de volta aqueles que estão no cativeiro, para trazer liberdade, para trazer libertação. É o objeto para pregar a palavra do Senhor. Eis que a qual de repente estão pensando, o médico deve curar a si mesmo, amém. Como já dito, antes de pregar a palavra para outros, na mesma hora ou antes, a palavra corta na própria pessoa primeiro, que é a qual está falando ou que é a qual está pregando. A palavra serve principalmente para mim. E Jesus Cristo prossegue a se dizer algumas passagens bíblicas, algumas na verdade duas. Ele diz: e talvez vocês pensam, por que Jesus, o Senhor, não faz aqui na sua pátria aquilo que o Senhor fez lá em Cafarnaum? Estava na mesma região, porém na cidade diferente. Estava lá em Cafarnaum, agora vem até Nazaré. Por que não faz, Jesus, o que o Senhor faz, o que o Senhor fez, as maravilhas do prodígio lá em Cafarnaum? Por que o Senhor não faz aqui em Nazaré também? E ali Jesus prossegue a se dizer: sabe por quê? Porque está escrito que o varão não tem honra dentro da sua própria pátria. Havia muitas viúvas em Jerusalém, em Israel, mas o Senhor, depois do profeta Elias, deu a ordem que não choveria dentro de 3 anos e 6 meses, se não for a memória, apenas uma viúva em outra região de Sarepta de Sidom, apenas uma viúva teve o prazer, a satisfação de receber o profeta de Deus. Onde havia seca em Israel, Deus tira um dentro de Israel e envia até Sarepta de Sidom, porque não havia honra para o profeta Elias em Israel. De igual forma, havia muitos leprosos também em Israel, mas o Senhor tirou um de lá dentre Ciro e trouxe até Israel por apresentação de uma menina, 2 Reis capítulo 5, na passagem do capitão Naamã. Traz um de lá de outra região, de outra cidade, de outro estado, dentre a Síria, e
traz a Israel. Havia muitos leprosos em Israel, mas trouxe um de fora para ser curado por um de dentro, o profeta Eliseu, daquela lepra. E Jesus prosseguiu dizendo: e é assim, muitos não têm honra na casa, mas de repentemente vão ter honra lá fora. E de fato, irmãos, vivemos no meio de uma nova geração, em que às vezes o varro não tem honra na igreja que ele está congregando, em que qual o obreiro não tem honra na igreja que ele está congregando. A palavra se cumpre dentro da igreja quando se diz que os sinais aconteceriam: pai contra mãe, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra pai, contra mãe, irmão matando irmão, reino contra reino, nação contra nação. E na área espiritual, na área material, se cumprem as guerras que temos visto, temos acompanhado, mas isso tem se cumprido dentro da igreja, irmãos, em que qual é irmão tentando matar o irmão na área espiritual, em que qual o pastor não quer levantar o seu obreiro para mais um degrau no cargo, porque tem medo do obreiro ser mais usado do que ele, porque tem medo do obreiro tomar o seu lugar, tem medo de levantar a irmã como missionária, porque tem medo da irmã ser melhor, mais usada, ser mais honrada do que a sua própria esposa. Obreiro, irmão, mais simples que for, a tua alma pode até não chegar dentro da casa, mas seja dentro de casa, seja fora da casa, dependendo da tua honestidade, do teu amor, do teu esforço, da tua atitude, a tua honra vai chegar, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te capacitar, e dependendo da tua posição, Ele vai te surpreender, e não vai ter macumba que vai te parar, não vai ter feitiçaria que vai parar o teu ministério, não vai ter pombagira que vai te derrubar, não vai ter pombagira que vai te derrubar. Pode levantar o impedimento que for, pode levantar a barreira que for, mas se o Senhor tem um propósito e uma promessa na tua vida, independente de qualquer coisa, Ele vai cumprir. Independentemente de qualquer coisa, o Senhor vai cumprir as promessas e os propósitos que Ele tem em sua vida. E dentre essas duas passagens que Jesus citou, havia muitas viúvas com dificuldade em Israel, em Sarepta, perdão. Havia muitas viúvas em Sarepta, em Israel mesmo, havia muitas viúvas em Israel, e o Senhor tirou um de Israel para ir trazer solução. Lá na vida de uma viúva, lá em Sarepta de Sidom, havia muitos leprosos em Israel, mas o Senhor tirou um de Sírio, um capitão que estava com o exército da Síria, que guerreava contra o povo de Israel. E o Senhor traz um lá, e é chamado, manda carta, o rei da Síria manda carta para o rei de Israel. E o profeta Eliseu, ao ver que o rei de Israel rasga suas vestes, diz: eu sou um Deus para dar vida, para tirar a vida. Ele está caçando ou procurando ocasião para guerrearmos. Aí vem o profeta Eliseu: não, manda ele vir, e saberá que há profeta em Israel. Devemos ser destemidos, irmãos. Devemos fazer como o profeta Eliseu, nesse exemplo de 2 Reis, capítulo 5. Calma, rei, se acalma, manda vir, eu sei o porquê que ele irá vir. E então ele vindo, saberá que há profeta em Israel. Aí vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa parece que tem medo do inimigo, em que é como se levanta o endemoniado num
no canto da cadeira, e o obreiro vai e fala: pastor, vai lá, pastor. Já vai para trás, vai lá, pastor, tirar aquele demônio lá. Que isso, obreiro? Intercola a irmã do outro lado, começa a falar em línguas estranhas, começa a falar em mistério. O irmãozinho que está em pecado, ó, o coração. A irmã começa a ser tomada no mistério, roda, faz mistério, o irmão que está em pecado já começa a tremer na base. Ih, rapaz, agora Deus vai revelar o meu pecado, eu vou ser envergonhado na igreja. Ué, irmão, temos que tomar uma posição e temos determinação. Devemos ser corajosos, ser libertos cada vez mais, se preparar como um soldado fiel e não temer o inimigo não. E quando o inimigo se levantar e ir lá estender a mão e dizer: Satanás, sai desse corpo em nome de Jesus, legião. Você está queimado pelo poder, pelo sangue que há em Jesus. Você está repreendido pelo nome do meu Senhor Jesus. E a irmã que diz: ora por mim que eu estou passando por dificuldade, amém. Mas sua cobreira vai dizer: ah, irmã, será? É mesmo? Poxa vida. Não, irmão, é tomar uma atitude e dizer: irmã, Deus vai dar vitória em nome de Jesus. As portas não se abrem para mim, é mesmo? Poxa, para mim também não. Aí fica desabafando com o outro: poxa, a minha vida está assim, assada. O irmão da igreja falar: poxa, a minha está pior. Não, irmão, a minha está assim também, mas eu creio no meu Deus que eu sirvo, e o mesmo Deus que eu sirvo, que tem poder para trazer a solução para mim, pode confiar, irmão, que Ele vai trazer a solução para você também. Ei, é ter confiança no Deus que você serve, é ter fé, primeiramente temor, ter fé e perseverança. Seja determinado, seja corajoso, tome uma posição e profetiza na vida dos teus irmãos. Não teme a nada não, irmão. Não teme a nada não. E Jesus, ao falar aquelas palavras, muitos que estavam naquela sinagoga se iraram contra ele. E o que eles fazem? Expulsam Jesus da própria cidade em que ele foi criado, chamado Nazaré. Lembra da passagem lá que o tetrarca Herodes deu uma ordem para matar? Jesus nasceu em Belém de Judeia, e ali houve aquela perseguição. Foi os 3 magos em presença do tetrarca Herodes, ao perguntar onde tinha nascido o rei dos judeus, e ele se enfureceu, mas disfarçou e disse: em Belém de Judeia. Vão lá e depois tragam o caso. Me diz aonde que ele está, que vocês estão indo adorar, eu quero ir lá adorar depois também. E os 3 magos foram até Jesus, aonde a estrela levou eles, e ali houve aquela passagem, sem muitos detalhes, né? Irmão conhece a passagem da Bíblia. E assim adoraram, levaram dádivas, tesouros para o nascido Jesus, para o menino Jesus que acabara de nascer. E eles adoraram a Jesus. E a Bíblia vai dizer que a qual em sonho Deus despertou José, que a qual Herodes iria se enfurecer. O mago volta para seu lugar, ou vai para outra região. José tem uma visão para ir em outro lugar, em outra região. E o tetrarca Herodes se sente enganado, traído, porque os magos não vieram trazer o caso. Ele dá uma ordem: mata todas as crianças que tiverem 2 anos para baixo, menos de 2 anos, manda matar. Esta é a ordem. Se for menina, salva, mas se for macho, se for menino, mata. Contando com Jesus, né? Contando que iria conseguir matar Jesus. Mas José, despertado do sono, na visão em sonho, volta para outro lugar e vai parar em Nazaré. Por isso que fala Jesus de Nazaré. E assim, esse Jesus que
está em Nazaré, de novo, já crescido de tal idade, é expulso no próprio lugar, na própria região que ele foi criado, que ele cresceu. Nasceu foi em Belém de Judéia e cresceu em Nazaré. Por quê? Porque se iraram com as palavras de Jesus. A Bíblia vai dizer: e os que estavam na sinagoga, ouvindo isto, se iraram e expulsaram a Jesus. Se estavam ouvindo isto, se iraram, significa que eles se iraram porque não ouviram a palavra de quem? Deram uma cola aí, irmão. Se iraram com as palavras daquele e expulsaram ele por causa daquelas palavras. Foram por causa das palavras de quem? Era cola de novo, mais amém, de Jesus. Se iraram por causa das palavras de Jesus. Em outros palavreados, se iraram com a pregação de Jesus. Se iraram com a ministração de Jesus. Lá atrás ele abriu o livro do profeta Isaías sem saber ou sem planejar, sem preparar, e leu o livro do profeta Isaías. Agora ele dá um exemplo do que está acontecendo com ele mesmo, que é com o varão. O varão não tem honra dentro da sua própria pátria, que é qual o profeta Elias foi honrado lá em Sarepta, dando solução para uma viúva que era de fora. E o profeta Eliseu foi honrado dentro de Israel, porém com alguém de fora, que veio lá da Síria. Agora Jesus traz duas demonstrações dessas duas passagens, e ele conclui dizendo: o varão não tem honra dentro da sua própria casa, na sua própria pátria. E ele, ao falar aquilo, os que estavam na sinagoga se iraram ao ouvir aquilo, expulsam Jesus e tentam matar. Não conseguem, porque Jesus passa no meio deles, escapa da morte e volta para lá em Cafarnaum novamente. Vivemos no meio de uma nova geração, em que muitos são como esses das sinagogas, que se iraram e expulsaram Jesus do próprio lugar que ele foi criado, por conta das palavras de Jesus. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa ouve uma palavra na expectativa de ouvir uma pregação, e quando chega aqui ouve outra pregação. Eu estou tão fraco na fé, estou precisando de uma palavra para fortalecer a minha fé. Meu irmão emprega sobre santidade. Aí o irmão reclama: poxa, o irmão pregou sobre santidade. Se foi pregado sobre santidade, não é de à toa, tem um propósito. Se foi pregado sobre santidade, é porque foi necessitado e houve um propósito para ser pregado sobre a santidade. E alguém precisa ouvir uma palavra sobre a santidade. Aleluia! Mas poxa, hoje, quinta-feira, no domingo passado, meu irmão ou uma irmã pregou sobre santidade. Aí vem o Wesley Hugo, só um exemplo, e prega sobre a santidade. Aí domingo vai chegar e a pessoa vai pregar sobre a santidade, e o irmão vai reclamar sobre santidade de novo. É só tomar uma posição, irmão. Se está pregando sobre santidade, é porque alguém precisa andar em santidade. É só andar em santidade que talvez a pregação para você vai mudar. Mas domingo pregou sobre a obediência. Aí chegou na terça-feira, pregou sobre a obediência de novo. Aí quinta-feira é pregado sobre a mesma coisa, sobre a obediência. Ei, não reclama não, irmão. Se está ouvindo todos os cultos que você está vindo sobre a obediência, é porque há um propósito e alguém precisa ouvir uma palavra sobre a obediência. E se caso é você, ande para a obediência, que talvez a pregação para você vai mudar. Mas enquanto você não se libertar, enquanto você não se arrepender, enquanto você não der ouvido à palavra, Deus vai tocar na mesma tecla.
tecla até você se converter. Isto é uma prova de misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso. Ah, mas todo dia a mesma pregação, todo culto a mesma palavra. Há algum propósito. E se estão pregando sobre aquela palavra, é porque alguém precisa de ouvir sobre aquela palavra. Há um propósito para alguém ser libertado através daquela palavra. Há um propósito daquela palavra entrar nos corações. E enquanto, repito, enquanto a pessoa não der ouvido à palavra, não deixar a palavra entrar, Deus vai tocar na mesma tecla. Simples, é só se arrepender. Simples, é só dar ouvido à palavra. Simples, é só dar obediência. Simples, é só se enquadrar nas Sagradas Escrituras. Simples, é só fortalecer a tua comunhão com Deus. Simples, é só se esforçar mais ainda para garantir a salvação da tua alma no céu. E talvez Deus vai trocar ou mudar a pregação para você. Em tudo há um propósito. E assim Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum novamente, aonde estavam dando ouvido à palavra do Senhor. Pode não te ouvir aqui, pode não te ouvir ali, mas você não é desvalorizado por causa disso não. Aí vem o profeta Isaías, no livro de Isaías, no seu capítulo 53, versículos 1 em diante. Quem deu ouvidos à nossa pregação? E lá nas últimas epístolas, apóstolo Paulo diz: eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Eu fui escolhido por aqueles que não tinham me colocado como opção. Sabe o que nos faz entender o Espírito Santo? É aquela pregação que você prega: hoje ninguém está dando glória, hoje a irmã está no telefone, hoje o irmão está mexendo no telefone, o irmão, a irmã está conversando ali, está rindo ali no canto. Ninguém está ouvindo a minha pregação. Mas querendo ou não, irmão, alguém está ouvindo a pregação. Mesmo parecendo que não, mas alguém está ouvindo a sua pregação. Dentro de 10, se um estiver ouvindo a palavra, amém. Mas alguém está dando ouvido à pregação. Mesmo se não tiver ninguém ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, mas passando alguém na frente da igreja, vai passar de repente vindo do trabalho e pensar: poxa, calma aí, que palavra abençoada, vou sentar aqui na calçada para ouvir essa pregação. Alguém está ouvindo a tua pregação. Alguém está dando ouvido ao teu evangelismo. Alguém você evangeliza alguém que está bêbado, ou que está a caminho do bar, consciente ou não. Jesus te ama, Ele quer te libertar dessa bebida. Jovem, Jesus quer te libertar dessa droga. Jovem, Jesus quer te libertar dessa prostituição. Aí chega no outro dia, o jovem está na mesma situação. Jovem, Jesus quer te libertar. Jesus te ama, meu querido. Ele quer te libertar, quer te salvar de toda bebida alcoólica. Aí chega semana que vem, o mesmo homem, o mesmo jovem que você evangelizou, está no mesmo vício. Mas, de repentemente, ele está, a tua pregação, a tua palavra que você evangelizou ele, mesmo lá com a vida toda errada, mas está ouvindo: poxa, que conselho bom que o irmão me deu. Poxa, o irmão me evangelizou, aquela palavra impactou meu coração. Senhor, eu quero te aceitar, eu quero ser liberto dessa bebida, eu quero ser liberto dessa droga, eu quero ser liberto dessa prostituição, mesmo que não for liberto ainda, mas a tua pregação está surgindo efeito. Aí, mês que vem, daqui 2 meses, daqui 5 meses, ou daqui 1 ano,
comprar mais, mesmo que você está persistindo, está evangelizando, está pregando e aparentemente não está dando ouvido, mas daqui a pouco, em nome de Jesus, o que estava bêbado lá atrás vai sentar aqui de terno e vai dizer: irmão, você lembra de mim? Aí você vai dizer: já profetizamos em nome de Jesus, que é bom aquele que você evangelizou há 1 ano atrás, o teu marido que você está pregando para ele, a sua esposa que você está no conselho, ao seu filho que você está todo dia dando correção para ele ou para ela. Em nome de Jesus, cremos que um dia vai sentar aqui e você vai poder dizer: valeu a pena pagar o preço, valeu a pena evangelizar, valeu a pena pregar a palavra para ele, valeu a pena pregar a palavra para ela, porque daqui um dia a pregação que você pregou lá atrás vai surgir efeito. Profeta Isaías, já terminando, bem disse no seu livro de Isaías, no seu capítulo 55, versículo adiante. Costumo sempre citar esse versículo: assim como a neve que cai do céu, e de igual forma a chuva que cai dos céus e vem à terra e faz o que lhe apraz, assim é a palavra do Senhor. Ela é lançada, ela é pregada, ela é semeada, e ela não voltará vazia, mas antes lhe fará o que lhe apraz. E o que apraz a palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade vos libertará. A tua pregação do evangelismo da palavra não voltará vazia, mas antes fará o que lhe apraz. O que lhe apraz? Libertação. O que lhe apraz? Cura. O que lhe apraz? Restauração. O que lhe apraz? Libertação. O que lhe apraz? Transformação. O que lhe apraz? Ressurreição daquilo que estava morto e veio trazer vida. O que lhe apraz? O impossível. O que lhe apraz? O sobrenatural. Ela não voltará vazia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, conforme ao tema da campanha: mansidão. Dentre as bem-aventuranças, dentre outras, que Jesus estava dando sermão da montanha aos ouvintes, aos discípulos, à multidão. E ele foi dizendo as beatitudes, as bem-aventuranças: bem-aventurado este varão que anda assim assado, bem-aventurado isto, porque serão consolados, bem-aventurados os que choram, que a qual serão consolados, e dentre outros. E chegou nesse versículo 5, dando continuidade a outros: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra, mas temos que ter mansidão. De igual forma, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou ninguém verá Deus. Ou seja, devemos ter mansidão, mas vivemos no meio de uma nova geração, em que na igreja o irmão é calmo, em que na igreja o irmão é paciente, tenha calma, mas pisa no calo do irmão, esbarra o seu ombro no ombro do irmão, para ver se o irmão não sai da graça. Fala a mão da varoa, você não diz assim: ó, eu sou missionário, eu sou crente, mas não mexe com meu filho não, senão eu rodo a baiana, senão eu desço do sal. Ué, irmão, está no velho homem, está na velha mulher. O Senhor nos libertou é para nós termos calma. O Senhor disse que o Evangelho verdadeiro dele requer amar aquele que te odeia, falar bem daquele que te fala mal, fazer bem sem olhar a quem, fazer bem aqueles que fazem bem, fazem mal para você. Porque
Porque falar bem de quem fala bem é fácil. Queremos ver falar bem daquele que fala mal. Fazer bem aqueles que fazem bem é fácil. O Senhor quer ver fazer bem aqueles que só te faz mal. Elogiar aquele que nos elogiam é bom, aí é fácil. Mas elogiar, falar bem daqueles que só te caluniam, é isso que o Senhor quer ver, irmão. A humildade, a mansidão, a verdadeira libertação que Apolo ele trabalhou na tua vida. Ele te libertou. E se Ele te libertou de verdade, você tem que ter paciência, você tem que ser calmo, tem que saber lidar com o seu próximo e ter paciência com os mais fracos. Mansidão. O Senhor te resgatou, o Senhor te libertou. E se Ele te resgatou, a velha criatura acabou. Agora eis que sois nova criatura. As coisas velhas se passaram. A Bíblia fala: eis que tudo se fez novo. E essa palavra você deixa para cada um de nós aquilo que o Wesley não conseguiu passar. O que o Espírito Santo na verdade não conseguiu passar por misericórdia da minha vida, que Ele venha permanecer parecendo em cada coração, cada vez especialmente. Agradeço a Deus por mais misericórdia. A nossa irmã Vinícius, pela pessoa da missionária Maria, nossa esposa, a esposa da irmã Vinícius. Agradeço por mais vossa confiança e assim agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.